Oi, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV. Policiais federais fazem operação contra o desmatamento no Xingu, em Mato Grosso. Um morador morre durante confronto entre policiais e bandidos no Rio de Janeiro. Uma escola pública do Distrito Federal instala placas de energia solar no telhado e a conta de luz despenca. Professores e alunos de Porto Alegre discutem o uso de inteligência artificial nas salas de aula. E ainda, um concurso de paraquedismo agita a cidade de Anápolis, em Goiás. E amanhã já sai o campeão. Você vai ver também uma caminhada de fé e gratidão na festa do Divino Pai Eterno. E a história emocionante de um casal que teve um bebê prematuro e levou 5 meses para conseguir levá-lo para casa. A luta foi grande. 8 transfusões de sangue, foram 4 infecções detectadas, uma infecção viral suspeita, né? Teve hemorragia cerebral, teve uma cirurgia no olho. E com a ajuda dos médicos, a bebê chamada Liz está cada vez melhor. Sexta-feira, 23 de junho, Brasil TV já está começando. A Polícia Federal e o IBAMA fizeram hoje uma operação contra a extração ilegal de madeira no Xingu, em Mato Grosso. As imagens do sobrevoo da floresta revelam buracos no meio da mata fechada. Ao chegar mais perto, é possível ver, além de desmatamento, exploração ilegal de madeira no Parque Indígena do Xingu. Segundo a Polícia Federal, os crimes foram denunciados pelas 16 lideranças indígenas do Xingu, em Mato Grosso, que mandaram uma carta pedindo ajuda à PF e à FUNAI para tirarem madeireiros do território. No documento, além de danos ambientais, os líderes relataram a preocupação com conflitos entre os próprios indígenas. Em que pese haja um apelo das principais lideranças indígenas pela intervenção policial no parque, ficou comprovada a existência de uma organização criminosa que reúne, além de empresários do ramo madeireiro, um grupo indígena da região, especificamente entre o rio Vandenstein e o rio Álamo. As equipes tiveram dificuldade para chegar até os locais onde os criminosos retiravam madeira ilegalmente da floresta amazônica. Esse grupo dificultou o trabalho da equipe policial, fechando vias de acesso com tratores e troncos de árvores. Assim, foi necessário o uso de helicóptero para o vencimento desses obstáculos. A operação durou 4 dias, reuniu mais de 90 agentes da Polícia Federal e do IBAMA que tiveram apoio da FUNAI e do Exército. Eles percorreram 4 municípios que ficam no Parque Indígena do Xingu, no norte de Mato Grosso. Os agentes destruíram acampamentos, máquinas e caminhões usados na extração ilegal de madeira. Peritos da PF avaliaram que os criminosos desmataram quase 8.000 hectares de floresta. No Rio de Janeiro, um tiroteio entre policiais e bandidos resultou na morte de um morador na zona oeste da cidade. Ainda era noite quando os moradores começaram a ouvir os tiros. Criminosos atearam fogo num ônibus na Avenida Cesário de Melo, uma das principais vias da zona oeste do Rio, que corta 6 bairros. Passageiros e motoristas foram obrigados a descer. O corpo de bombeiros conseguiu controlar as chamas. Barricadas foram queimadas e diversas ruas bloqueadas. Uma equipe do SAMU ficou presa numa comunidade durante o tiroteio. Os paramédicos se abrigaram na casa de um paciente que estava sendo atendido. Segundo a polícia, a ação dos criminosos foi retaliação contra uma operação para prender milicianos que atuam na Zona Oeste. Informações da inteligência da Polícia Civil identificaram que ontem à noite haveria uma reunião com os chefes da milícia que atua na zona oeste do Rio. Os agentes disseram ter sido atacados com tiros de fuzil quando se aproximavam do local. Então começou um intenso tiroteio. O principal alvo dessa operação era Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, mas ele conseguiu fugir. Zinho é apontado como um dos principais chefes da milícia da Zona Oeste. 2 pessoas foram baleadas nos confrontos dessa madrugada. Guilherme de Moraes já chegou morto ao hospital. A família contou que ele tinha 21 anos e era entregador na comunidade 3 Pontes. Outro homem deu entrada com um tiro de raspão no pé. Os agentes prenderam 4 homens na operação e apreenderam armas, celulares e roupas camufladas.
Um levantamento da Globo em São Paulo mostra que quase 70% dos objetos roubados no entorno da Cracolândia são telefones celulares. Quando anda no centro da capital, a Júlia não tem dúvida. A mochila vai sempre na frente. É bom se prevenir, né? Eu não gosto de andar por aqui, não. Eu só ando porque eu realmente preciso. Tanta insegurança não é à toa. Entre os dias 10 de abril e 11 de junho, as delegacias de Campos Elíseos e Santa Cecília registraram quase 3.000 boletins de ocorrência de roubos e furtos. Isso representa, em média, um caso a cada meia hora. Os itens mais procurados pelos criminosos são os aparelhos celulares. 2023, quase 70% de tudo que foi roubado nesse período. Na sequência desse ranking estão outros objetos não catalogados, como fones de ouvidos e carregadores de celular. Foram 384. Na relação ainda aparecem 209 documentos, 77 roubos ou furtos de dinheiro e 68 cartões de banco. Só dentro das estações foram 287 ocorrências em 2 meses. Isso dá mais de 4 por dia. O Major Rodrigo Vilardi, assessor da Coordenadoria de Políticas de Segurança Pública, diz que o policiamento foi reforçado na região central. Desde janeiro houve um aumento do efetivo no policiamento, aumento das atividades de investigações. Esse esforço ele resultou só nesses primeiros meses aí mais de 40% de aumento de prisões quando a gente compara com 2022. Olha só que legal, uma escola pública do Gama, no Distrito Federal, instalou equipamentos de energia solar e está economizando muito na conta de luz. O projeto de transformar o CEF-11 do Gama em uma escola sustentável começou com o sonho do ex-diretor do colégio, que passou 31 anos à frente da escola. A preocupação com a crise hídrica do Brasil, né? Com esse constante aumento de tarifa, e nós pensamos em uma escola sustentável. Mas a ideia foi estruturada pela Mariana e o Davi, alunos da escola. Com base nos gastos do colégio e na economia que seria feita com a energia solar, eles montaram um projeto para apresentar na Feira de Ciências em 2021. Colocar um projeto sustentável na escola, principalmente para os alunos, né, usufruírem da ideia, é muito bom, porque as crianças são a geração futura, né, são o futuro do país. A escola apoiou sempre, desde o começo, sempre se preocupou em trazer para a gente ali os recursos, até inclusive para pagar a maquete que a gente fez. E é muito bom ver hoje o projeto já realizado na prática. Os estudantes tiveram a orientação da professora de ciências. Pegamos conta de luz da escola, vimos quanto que era consumido de energia, quanto era gasto de energia, né, durante um mês. E aí, com isso, fizemos a avaliação de quanto seria o custo da instalação das placas solares e em quanto tempo que iria ocorrer a redução. Com a visibilidade do projeto na Feira de Ciências, a ideia ganhou força e a escola conseguiu um investimento de R$200 mil de emenda parlamentar. Dinheiro que foi usado na instalação de 100 placas fotovoltaicas, que estão no telhado da quadra do colégio. Elas captam a luz solar e transformam radiação em energia elétrica. O sistema de energia solar começou a funcionar em janeiro desse ano e desde então a escola tem economizado bastante. A conta de luz teve redução de mais de R$3 mil. A conta de luz custava em torno de R$4 mil. Atualmente tem o preço médio de R$300. Além da economia, os alunos têm aula de sustentabilidade. Os professores trabalham conscientização sobre meio ambiente em sala de aula. O aluno é a base de todo esse projeto, né? Então, é trabalhado em sala de aula essa questão da matemática, a questão dessa ambiental. Então, tudo isso é o trabalho pedagógico. A professora de língua portuguesa ficou entre as 10 finalistas de um Prêmio Nacional de Educação Transformadora. Ela contou que trabalha o tema sustentabilidade em vários formatos com os alunos. Eles analisam reportagem, eles analisam os dados e em cima disso eles podem criar um podcast, eles podem criar um trabalho para ser apresentado, né? Então existem inúmeras ferramentas que eu posso trabalhar a temática dentro de sala de aula.
A energia gerada hoje já é quase o dobro do que a escola precisa para funcionar. O próximo passo é ampliar o projeto e compartilhar a energia com outras escolas da região. A energia hoje que a gente tem como consumo já é muito menor do que a gente já está produzindo. Então a ideia é compartilhar. Olha, em Porto Alegre, professores e alunos discutem a melhor forma de aplicar a inteligência artificial na sala de aula. A novidade chegou ao mundo virtual há apenas 6 meses e já foi incorporada às rotinas pedagógicas nessa escola particular de Porto Alegre. Na nossa disciplina de inovação, empreendedorismo e economia criativa, nós estamos trabalhando num projeto em que os alunos devem resolver problemas reais. Neste caso, um projeto específico para criação de streaming, em que eles terão que desenvolver todo o projeto, organizar o evento, promover o streaming e, obviamente, monetizar com tudo isso. Para fazer a tarefa, os professores orientam os alunos a fazer as perguntas corretas para extrair da plataforma as melhores respostas. O chat resume conteúdo espalhado pela internet e produz textos com bastante coerência. Já é visto como aliado na educação, mas também pode trazer armadilhas. E ele já deu informações falsas também, ele consegue criar pesquisas falsas e dar muitos links falsos para pesquisas. Então, para uma pesquisa, tem que ter muita ideia do que você está fazendo, tem que checar as fontes que ele te dá. Porque muitas vezes, quando eu já pedi fazer uma pesquisa com ele me deu muitas fontes falsas. Então, no fim, ele mais me atrapalhou do que me ajudou. Professores e especialistas em tecnologia afirmam que ainda é cedo para medir o tamanho do impacto da inteligência artificial na educação. Mas admitem que o uso dessas ferramentas em sala de aula é inevitável. Vamos ter que aprender a conviver com elas. E por isso é importante que a gente aprenda a usá-las da melhor forma na educação. E na universidade a gente já pensa nisso. Em alguns grupos, como o meu grupo de pesquisa mesmo, a gente estuda e tenta estabelecer, criar práticas em que a tecnologia possa ser incorporada. Nas 85 escolas da rede municipal de Porto Alegre, tecnologias inovadoras já faziam parte da rotina dos estudantes. Nessas atividades, a turma vem agora utilizando a inteligência artificial para pesquisar e até desenhar. Eles estão criando um canal na internet para divulgar os trabalhos de toda a escola. Tu coloca a pergunta ali, ele vai te dar uma base para a resposta da pergunta e tu tem que ir melhorando essa pergunta ao longo do que tu quer que usar no trabalho. Não dá para simplesmente copiar e colar. Não. O trabalho tem um acompanhamento da Tatiane, articuladora de inovação da escola. São 110 profissionais como ela em toda a rede municipal, preparados para orientar milhares de estudantes nesse processo, em que o protagonismo do conhecimento ganha a tecnologia como aliada e nunca como substituta. É que agora a questão não é mais sobre respostas, é sobre saber fazer as perguntas certas. A tecnologia nada mais é do que uma ferramenta para nos auxiliar a superar limitações. A aprendizagem é um processo criativo, de construção de conhecimento. Isso aí. E olha só, a Receita Federal abriu hoje a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda. Este lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores. Ao todo, os pagamentos serão feitos a partir de 30 de junho para mais de 5 milhões de contribuintes, no valor total de 7,5 bilhões de reais. Vamos para o intervalo e a seguir a saga de um casal para salvar seu bebê e a ação dos médicos que tornaram tudo isso possível. Até já! Brasil TV de volta e agora a gente te mostra aqui no centro-oeste de São Paulo a criação de galos da raça índio gigante está se expandindo. E já é uma força econômica lá na região. Eles são imponentes, têm pernas longas, patas e bicos amarelos. E ainda ostentam penas de cores variadas. São gigantes no tamanho e no nome também. Eles têm mais de 1 metro de altura. São galos da raça índio gigante. Esse zootecnista explica a origem da ave. É uma raça brasileira, constituída do índio, da rinha, né, com algumas galinhas caipiras. Aves muito valorizadas no mercado. Ele começou a ganhar espaço no ornamental.
e ainda a gente não tem uma produção comercial desses animais, portanto, a grande valorização dele no mercado. Aqui na propriedade do Paulo e da Gilda, no centro-oeste paulista, tem pouco mais de 200 aves numa área de 1.500 metros quadrados. E todos são chamados pelo nome. Um dos filhos do moleque é esse, então? Esse é um dos filhos dele. Se você pegar uns 4 ou 5 aí, você vai ver o mesmo padrão. Já tem nome os filhos? Olha, esse aqui você coloca. Sério? Isso. Então, como o pai é moleque, vamos colocar moleque Júnior, Juninho, aí, pode ser? Juninho, aí, beleza. Então tá jóia, esse é o Juninho. O casal cria e vende os animais que vivem cerca de 4 anos e chegam a custar R$10 mil. E não são só os galos que geram renda por aqui, as galinhas também. A maioria bota um ovo por dia. E o preço da dúzia pode variar de R$300 a R$2 mil, quando os ovos são selecionados e galados por galos de genética reconhecida pelos criadores. Em todo o Brasil, são mais de 10 mil criadores de galos índios gigantes. Há 12 anos criando galos gigante, Aparecida fala com saudade da maior ave que já teve, o morango. O maior galo que eu tive aqui, eu dava 1,17 m. Criar galos índios gigantes virou uma boa fonte de renda para criadores do centro-oeste paulista. E olha, em época de festas juninas, as comidas feitas com milho ganham impulso. Em Campina Grande, na Paraíba, fábricas funcionam dia e noite. Olha o milho do São João, a 50 centavos, hein? O cliente pode comprar o milho na unidade ou em pequenas quantidades, mas se preferir, pode comprar, como se diz por aqui, a mão de milho, com 50 espigas. É uma forma bem comum de comprar o produto como se fosse no atacado e que acaba saindo mais barato. A mão varia de 25 a 40 reais. A produção de comidas de milho contribui para a geração de empregos. Essa fábrica funciona 24 horas. A gente tem um acréscimo nesses 2 meses de 50% da nossa produção normal durante o ano. Mais de 4 mil pamonhas para o dia do São João. Muita comida para alimentar os mais de 2 milhões de visitantes que devem passar pelo São João de Campina Grande este ano, segundo a Prefeitura. Os hotéis mudam o cardápio do café da manhã e acrescentam pratos tipicamente nordestinos. Por aqui, junho é época de exagero. São 32 dias de arrastapé e tem até bolo de milho gigante. Esse tem 600 quilos e 40 metros. A receita levou 500 espigas e 5 mil ovos. Comida de milho é combinação perfeita com São João e é muito gostoso. Deu fome, né? E olha só, amanhã sai o resultado do Campeonato Brasileiro de Paraquedas de Formação em Queda Livre. O evento, na cidade de Anápolis, em Goiás, exige, claro, muita coragem e técnica. O repórter Wesley Almeida foi lá conferir. Os saltos acontecem a 2.000 pés de altura. Os paraquedistas ficam juntos e dão giros em queda livre. A performance é avaliada no Campeonato Brasileiro de Paraquedismo. Antes de chegarem às alturas, a preparação na terra é intensa. Os movimentos são repetidos várias vezes. Lá em cima a gente não consegue conversar, nada, né? Então, o que a gente brifa aqui realmente é o que vai acontecer na queda livre. A partir do momento em que saltam do avião, cada grupo precisa formar 4 figuras no céu em apenas 35 segundos. Antes de começar a competição, é feito um sorteio de cada salto, quais figuras devem ser obrigatoriamente feitas. Cada figura feita corretamente soma um ponto. Cada que não fez corretamente perde um ponto. Nessa etapa da competição, 4 paraquedistas formam as figuras. Eles precisam estar em sincronia com o 5º integrante do grupo, que grava tudo com uma câmera. O Eduardo veio de Porto Alegre com a responsabilidade de registrar os saltos. Uma responsabilidade grande, porque eu, saltando de câmera, se eu perder a imagem, se eu passar para baixo da formação, eu acabo prejudicando toda uma preparação que vem sido feita ao longo do ano para a gente estar aqui hoje no Skydive Cerrado fazendo a competição. Do chão, só dá para ver a chegada dos competidores. Assim que as equipes pousam, a gravação feita durante o salto é entregue nessa sala. Aqui, 5 árbitros participam de um processo de avaliação das figuras formadas pelas equipes durante os saltos.
A competição acontece em 3 categorias: iniciante, intermediário e avançado. Os grupos são mistos, com homens e mulheres. Os campeões na categoria avançado ainda garantem vaga no Mundial de Paraquedismo. A disputa está bem acirrada, está bem emocionante. Tem que ter coragem, né? Agora, a tradicional festa do Divino Pai Eterno começou hoje e vai durar 10 dias. Fiéis fazem uma longa caminhada com fé e gratidão. De madrugada, os fogos anunciaram o começo das celebrações. Logo depois, uma multidão tomou as ruas de Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Durante a caminhada de fé, cantos e pedidos de proteção ao Divino Pai Eterno. Jesus manso e humilde de coração. O maior evento religioso do Centro-Oeste começou hoje e vai até o dia 2 de julho, com missas, procissões e romarias. A mais famosa é a dos carreiros. A devoção ao Divino Pai Eterno começou com os condutores de carros de boi, que viajavam centenas de quilômetros para celebrar a fé na Santíssima Trindade. Essa é uma tradição que teve início há mais de 180 anos e permanece viva até hoje. Pelas estradas, o rangido anuncia: tem carro de boi a caminho. Os fiéis também percorrem a pé os 18 quilômetros da rodovia dos Romeiros. Os painéis da Via Sacra sinalizam o caminho. Na metade do trajeto, eles encontram uma estrutura montada com café e pão quentinhos. Um leitinho maravilhoso com canela. Gente, um pãozinho com salame dessa é energia para continuar a caminhada. Dona Alexandrina veio de São Paulo, 16 horas no ônibus, quase 1.000 quilômetros, para agradecer uma bênção alcançada. O câncer que eu tive em 2020, graças a Deus eu estou curada. A pessoa, ela quer agradecer a Deus. É uma expressão de fé. E a gente encerra o Brasil TV com uma história emocionante que envolve coragem, esperança e também superação. A repórter Larissa Bernardes conta tudo pra gente. Esses momentos de carinho entre recém-nascido e pais demorou a acontecer na casa da Bruna e do Jefferson. É que a filha deles, Alice, nasceu prematura, aos 6 meses de gestação. Foram várias complicações. O bebê não estava crescendo como deveria e a mãe teve um quadro de pré-eclâmpsia, que é quando a gestante fica com a pressão arterial muito alta. A médica, então, teve que tomar uma decisão muito difícil: fazer o parto antes do tempo para tentar garantir a sobrevivência do bebê. Ali a gente conseguiu salvar a Bruna, a mãe, e a Alice, que nasceu com 26 semanas. A mesma hora que eu tinha medo, eu tinha esperança que ia dar certo. E deu certo, né? Hoje meu milagre está em casa, aqui está bem. Foram mais de 5 meses de cuidados intensos no hospital. 3 deles em uma incubadora, na UTI neonatal. Nesses 5 meses e meio dela foram aí 8 transfusões de sangue, foram 4 infecções detectadas, uma infecção viral suspeita, né? Teve hemorragia cerebral, teve uma cirurgia no olho, mas a gente sempre apoiado. Gostaria de salientar isso também, o pessoal do hospital, assim, eles cuidaram mais do que da minha filha, cuidaram da gente também. O exame do pezinho também foi essencial para garantir o desenvolvimento da menina. O prematuro extremo, diferente do recém-nascido, né, de 9 meses, ele deve colher mais de uma vez o teste do pezinho, porque ele, em diferentes etapas, né, do desenvolvimento dele, esse teste do pezinho pode demonstrar alterações ou não. O teste veio positivo e a gente conseguiu começar a tratar o hipotireoidismo, e isso foi definitivo, decisivo para ela melhorar. O bebê era tão pequeno que cabia na palma da mão, como um pacotinho, com peso que aos poucos foi aumentando. Quando a Liz nasceu, ela pesava menos de meio quilo. Esse peso é menor do que a média dos bebês nessa fase da gestação. Com os cuidados recebidos, ela foi evoluindo e alcançou 2,1 kg. Pôde então ir para a unidade intermediária de tratamento, que é o berçário, para respirar sem ajuda de oxigênio. Quando a balança atingiu 2,340 kg, a garotinha, enfim, pôde vir para casa para ganhar o carinho da família. Deus permitiu isso para que no futuro ela possa também fazer isso. Servir de exemplo, de luta, de determinação,
para muitas pessoas. Tem dias que a gente fica sem chorar, mas a gente já chorou muito, muito, muito. Agora é só de alegria. As roupinhas ainda estão grandes, o que é um detalhe nessa história de luta. A Liz continua precisando de cuidados especiais, mas ter a filha nos braços é uma vitória enorme e um exemplo para outras famílias que passam pela prematuridade. Agora a gente está só curtindo cada momento e espero aí no decorrer da vida dela poder comemorar cada momento. A gente guardou cada foto, que a gente tem tudo registrado e poder mostrar para ela no futuro a vitória que ela é, o milagre que ela é na nossa vida. Isso aí, muita felicidade para a Liz e para toda a família dela, né? O Brasil TV vai ficando por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Boa noite para você e um ótimo fim de semana.